O sol impiedoso brilha sobre uma paisagem israelense rachada e poeirenta, campos outrora férteis agora um deserto de areia e pedras. Poeira vermelha ofuscante chicoteia o ar, sufocante e espessa, enquanto um leito de riacho seco serpenteia pela terra desolada. Vacas esqueléticas e ovelhas magras vagueiam sem rumo, seus olhares vazios refletindo a fome e a sede generalizadas. O ar paira pesado e irrespirável, pontuado por passos arrastados e o gemido distante de um animal doente. Uma senhora idosa, com a pele ressequida e os olhos fundos, luta em vão para tirar água de um poço seco. Seus esforços desesperados espelham o sofrimento da terra, uma luta comovente contra uma seca implacável. Dentro do palácio de Acabe, tapeçarias persas e objetos dourados brilham, um forte contraste com a miséria do lado de fora. O rei Acabe, corpulento e perturbado, senta-se em seu trono, o olhar pesado de preocupação, enquanto esfrega as mãos. A rainha Jezabel, imponente e fria, o observa, adornada com joias extravagantes e uma coroa dourada, símbolo de seu poder. A tensão paira pesada no ar. Os cortesãos trocam sussurros e olhares de desaprovação enquanto Acabe teme a reação de Jezabel. Numa aldeia escaldada pelo sol, crianças magras brincam com pedras, fingindo banquetear-se, as suas pequenas mãos imitando uma alegria esquecida. Mães, com os rostos marcados pelo desespero, tentam acalmar os seus filhos famintos, as suas vozes sussurros ocos. Os homens olham para o céu implacável e sem nuvens, seus olhos refletindo uma resignação profunda e cansada. Um profeta de Baal, com a voz fraca e palavras vazias, falha em invocar chuva, enquanto as pessoas se dispersam, a esperança se transformando em pó. Uma brisa forte sopra pelo Monte Carmelo, agitando a vegetação rasteira enquanto o profeta Élias, cajado em punho, ascende ao cume. Seu rosto, marcado pela determinação, examina a paisagem árida, o mar distante e o céu sem nuvens. Nos seus olhos, a profunda angústia da sua nação mistura-se com uma fé inabalável, um farol na terra estéril. Ele se aproxima de um grupo de espectadores, seus olhares fixos nele com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ao chegar ao cume, Elias respira profundamente, preparando-se para o desafio monumental que tem pela frente. Os únicos sons são o vento implacável e o rugido distante do mar amplificando o silêncio tenso. Jezabel, com um sorriso cruel, fica diante de seus profetas de Baal que se curvam em uníssono, uma exibição arrepiante de sua subserviência. Sua voz, cortante e impiedosa, dá ordens, seus olhos brilhando com uma luz maliciosa e determinada. Ela os despacha para o Monte Carmelo, sua ordem clara: derrotem Elias e solidifiquem o poder de Baal. Os profetas partem, irradiando confiança em seus números e na força de sua rainha. Ahabe os observa partir, um misto de medo e resignação gravado em seu rosto, sem ousar desafiar a esposa. No cume ensolarado do Monte Carmelo, uma multidão se reúne, seus rostos marcados por uma mistura de curiosidade e apreensão. Elijah está no centro, uma figura de calma em meio à tensão crescente, seu olhar fixo e inabalável. Os profetas de Baal chegam numa onda vibrante e avassaladora, adornados com roupas coloridas e trajes extravagantes. Eles carregam uma variedade de instrumentos musicais e objetos rituais, sua presença carregando o ar com uma expectativa elétrica. Murmúrios percorrem a multidão, uma mistura de medo e admiração, enquanto Elijah permanece estoico, aguardando o confronto iminente. A voz de Elias ecoa pelas encostas rochosas do Monte Carmelo, rompendo o silêncio tenso. Ele desafia a indecisão do povo, suas palavras uma acusação inflamada. Até quando vocês vão ficar divididos? A multidão permanece imóvel, rostos marcados pela confusão e pela culpa, enquanto o vento carrega as palavras de Elias. Ahab watches, his discomfort evident, as Elias's voice rings out. Se o Senhor é Deus, sigam-no.
Mas se Baal é Deus, sigam-no. Sob o sol escaldante do Monte Carmelo, Elias, envelhecido e resoluto, confronta a multidão reunida, seu olhar varrendo-os. Seus olhos fixam-se nos profetas de Baal, que trocam olhares confiantes, seus números um testemunho de seu poder percebido. Elias gesticula em direção à montanha, um desafio silencioso e poderoso em sua postura, o sol projetando sombras longas e dramáticas. Seu olhar, aguçado e inabalável, encontra os olhos dos profetas, uma determinação feroz queimando dentro deles. Elias' voice rings out. Tragam 2 novilhos. Eles escolhem um, cortam em pedaços e colocam sobre a lenha, mas sem acender fogo. He declares: eu vou preparar o outro novilho e fazer o mesmo. Então, vocês invocam o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Sob o sol escaldante, Elias, calmo e sereno, gesticula em direção ao altar, oferecendo aos profetas de Baal a primeira chance de invocar seu Deus. Com gritos fervorosos, os profetas de Baal preparam o novilho, seus movimentos ritualísticos repletos de entusiasmo desesperado. Eles começam a cortar o animal em pedaços, sua intensa devoção palpável enquanto a multidão expectante observa cada movimento. Um pesado suspense paira no ar no Monte Carmelo, enquanto o sol sobe mais alto, intensificando a espera pela prometida manifestação de Baal. No Monte Carmelo, uma multidão se agita, seus olhares fixos nos 450 profetas de Baal que clamam em uníssono. Os profetas dançam e pulam ao redor do altar, em um frenesi crescente, seus corpos movendo-se em sincronia caótica. Seus olhos estão fixos no céu azul e indiferente, sem nenhum sinal de resposta divina. O sol do meio-dia se aproxima, intensificando a frustração dos profetas, seu desespero palpável. Um profeta de Baal clama, sua voz rouca de esforço: ó Baal, responde-nos. A multidão observa, uma mistura de ceticismo e curiosidade em seus rostos, enquanto o ritual se intensifica. Elias assiste ao espetáculo, o rosto sombrio, uma tempestade se formando em seus olhos. His words, sharp as blades, mock Baal's prophets. Gritem mais alto. Ele é Deus, não é? He twists the knife deeper. Quem sabe ele está meditando, ou talvez foi ao banheiro, ou pode ser que esteja viajando. A multidão ri, uma onda nervosa de medo e diversão, enquanto as provocações de Elias enfurecem ainda mais os profetas. Ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado sob o sol implacável. Os profetas de Baal, em frenesi, começam a se cortar, o sangue manchando suas vestes coloridas. Seus olhos vidraram, movimentos erráticos, eles entram em transe, gritos desesperados ecoando pela montanha. No entanto, o altar permanece frio, desprovido de fogo, enquanto o sol inicia sua lenta descida. A esperança esvai-se dos seus rostos, substituída pelo silêncio arrepiante de Baal. A multidão, horrorizada e desiludida, observa, o silêncio ensurdecedor, um peso esmagador. Os profetas de Baal, exaustos e derrotados, desabam enquanto seus apelos desesperados se dissipam na luz que se esvai. Elijah avança, sua presença imponente silenciando o caos persistente e atraindo todos os olhares. O sol poente banha Monte Carmelo em tons de laranja e roxo, uma tela divina para o drama que se desenrola. Nos rostos cansados, uma centelha de esperança acende-se enquanto a voz imponente de Elias ressoa. Venham aqui. A multidão se agita, um suspiro coletivo contido, enquanto as palavras de Elias prometem um novo amanhecer após o fracasso humilhante dos profetas. Elias aproxima-se do antigo altar arruinado do Senhor, o rosto marcado pela tristeza, um símbolo de fé quebrada. Ele seleciona cuidadosamente 12 pedras, cada uma representando uma tribo, seus movimentos lentos e deliberados. Com reverência,
Elias começa a reconstruir o altar. Cada pedra, uma oração silenciosa por restauração. A multidão observa em silêncio e admiração, compreendendo o profundo significado deste ato de renovação. Elias termina meticulosamente de reconstruir o altar no Monte Carmelo, seus movimentos precisos e confiantes. Ele arruma cuidadosamente a lenha sobre as pedras, cada pedaço colocado com propósito. A multidão observa, os olhos fixos em cada detalhe dele, a antecipação adensando o ar. Uma brisa suave agita as vestes de Elias enquanto ele coloca as peças do touro sobre a madeira. Ele se vira para as pessoas, um sorriso confiante em seus lábios, pronto para a intervenção divina. O fôlego coletivo da multidão fica cativo pelo espetáculo que se desenrola. O sol do fim da tarde lança sombras longas e dramáticas sobre o Monte Carmelo, preparando o cenário para um milagre iminente. Elias, com os olhos ardendo de convicção inabalável, gesticula em direção a um altar toscamente talhado, sua voz um latido imponente. 4 grandes jarros, cheios de água, são trazidos, o seu conteúdo em breve, para apagar o sacrifício e a madeira. Sob o olhar inabalável de Elias, a água verte, escorrendo, encharcando tudo, acumulando-se na base do altar. A multidão murmura, uma onda de descrença dando lugar a um assombro crescente diante do espetáculo impossível. Elias observa, um brilho desafiador nos olhos, garantindo que não haja dúvida sobre o poder de Deus, pois a água torna o milagre ainda mais impossível. No Monte Carmelo, Elias gesticula imperiosamente, ordenando que o ritual se intensifique. Mais 4 jarras de água caem sobre o altar, encharcando a madeira e o sacrifício enquanto se forma um pequeno fosso. A multidão espantada observa, com os rostos marcados pela confusão, enquanto a água se acumula ao redor do altar. Uma tensão palpável os domina, imaginando como o fogo poderia descer em meio a tal dilúvio avassalador. O rei Acabe observa com um olhar curioso, um lampejo de surpresa iluminando suas feições régias. Elias, com um comando calmo, mas firme, levanta uma mão, seu olhar inabalável enquanto os acólitos trazem mais água. Cansados, mas obedientes, eles derramam os 4 jarros, a água caindo sobre o altar, encharcando a madeira e a oferenda. A trincheira ao redor do altar, já cheia, agora transborda, formando um lago cintilante e impossível. Este dilúvio desafia qualquer artimanha. Qualquer chama deve conquistar uma inundação antes de tocar madeira ou carne. Elias se levanta, uma fé profunda irradiando, preparando o palco para um milagre ainda mais desafiador. Tudo está pronto. O povo prende a respiração, os olhos fixos no altar, antecipando o impossível. Enquanto o sol se põe no horizonte, longas e sinistras sombras se estendem pelo Monte Carmelo, banhando a cena em um brilho dourado e silencioso. Um silêncio profundo desce sobre a multidão reunida, sua antecipação um peso palpável no ar crepuscular. Elias, sereno e inflexível, aproxima-se do altar, agora a brilhar com umidade. Cada passo seu um testemunho de fé inabalável. His voice, a solemn declaration, pierces the stillness. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. À medida que a oração termina, o céu claro acima do Monte Carmelo se rasga dramaticamente, revelando uma luz de outro mundo. Uma coluna de fogo avassalador e divino desce com um rugido ensurdecedor, atingindo o altar com força cataclísmica. O fogo profano consome tudo em seu caminho. O sacrifício, a madeira encharcada, as 12 pedras e até mesmo a poeira. Milagrosamente, cada gota de água na vala circundante desaparece instantaneamente num silvo de vapor. A multidão em silêncio explode em gritos, uma mistura caótica de medo primal e admiração profunda e reverente. O espetáculo é inegável, uma exibição aterradora de majestade divina que deixa todas as testemunhas completamente atônitas. Onde antes havia um altar, agora resta apenas terra seca, provando o poder inegável do Deus vivo. A fumaça sobe,
enrolando-se em um cone contra o céu, enchendo o ar com o cheiro de queimado. A multidão atônita observa, olhos arregalados de admiração, a dúvida substituída por fervorosa adoração. O silêncio paira pesado, quebrado apenas por murmúrios de admiração e exclamações de louvor. Acabe, com o rosto marcado pelo terror, encara incrédulo, sabendo que sua derrota é absoluta. O ar crepita com energia divina, um testemunho de um espetáculo inspirador. No Monte Carmelo, a multidão desaba instantaneamente no chão, rostos colados à terra, maravilhada com o poder bruto. A dúvida se esvai, substituída pela adoração, enquanto um grito unificado irrompe. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O clamor ecoa pelas encostas do Monte Carmelo, um som de redenção e fé inabalável. Aterrorizados, os profetas de Baal tentam fugir, mas a multidão crescente forma uma muralha humana intransponível. Elias os observa, seu olhar fixo e inflexível, um arauto silencioso da justiça. Enquanto o sol do fim da tarde lança sombras longas e dramáticas sobre o Monte Carmelo, Elias, com uma autoridade divina gravada em seu semblante, comanda a multidão maravilhada. Sua voz, carregada de poder profético, agita o povo, seus olhos agora claros, enquanto uma onda de justa indignação os move a capturar os profetas de Baal. Os profetas de Baal, uma mistura de medo e desafio, são rapidamente dominados e amarrados, suas lutas inúteis contra a multidão crescente. Elias conduz os profetas amarrados em direção ao distante riacho Quizon, um turbilhão de atividade permeado por um senso inegável de justiça. Elias e uma multidão silenciosa chegam ao riacho de Quizon, o ar pesado com o julgamento iminente enquanto o crepúsculo desce. Um por um, os profetas de Baal enfrentam seu destino sombrio, uma purificação drástica da idolatria sob a luz que se esvai. Rios carmesins mancham o riacho, um símbolo arrepiante de justiça divina fluindo pelo crepúsculo. A multidão assiste em silêncio sombrio, os rostos marcados pela gravidade do momento enquanto a escuridão envolve a cena. Elias se vira, seus olhos em chamas com vitória e redenção, enquanto a nação finalmente se liberta das correntes da idolatria. Elias se vira para Acabe, cujo rosto está marcado por choque e derrota enquanto ele obedece, se afastando. Elias ascende ao cume do Carmelo, o vento chicoteando seus cabelos enquanto ele se curva em oração. Ele se curva, rosto entre os joelhos, em oração silenciosa, sabendo que Deus responderá. O céu, ainda sem nuvens, começa a escurecer, prenunciando a tempestade que se aproxima. Elias declara: vão comer e beber, pois já se aproxima um som de chuva forte. Elias gesticula em direção ao vasto e tumultuado mar, seu olhar fixo no horizonte distante enquanto o sol começa sua descida incandescente. Seu servo, um jovem com um brilho de curiosidade, sobe correndo uma rocha, o vento açoitando-lhe os cabelos enquanto ele examina a extensão vazia. O servo retorna para Elias, os ombros curvados, a decepção marcada em seu rosto, declarando: não há nada. Inabalável. Elias comanda com resolução inabalável: vá novamente. Enquanto o crepúsculo aprofunda-se sobre a paisagem austera. Pela sexta vez, o servo retorna com a mesma resposta monótona: não há nada, sua voz carregada de exaustão. Elias, inabalável, gesticula para que o servo vá novamente, sua fé irradiando uma calma serena na escuridão. O servo, com determinação renovada, sobe na rocha novamente, seus olhos fixos no horizonte escuro e impenetrável. A noite é fria e o vento uiva, enquanto a multidão murmura, a esperança diminuindo. Mas Elias permanece em oração silenciosa. Em meio à crescente desesperança, Elias mantém a calma, sua oração persistente desafiando a ausência de sinais. A noite cai sobre o Monte Carmelo, enquanto um vento feroz agita a vegetação. Um servo exausto retorna para Elias, sua voz tremendo de emoção e surpresa. Vejo uma pequena nuvem,
do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Regasps. A cabeça de Elias se levanta, um sorriso triunfante se espalhando por seu rosto enquanto a multidão explode em gritos de alegria. Uma nuvem minúscula se expande com velocidade aterradora, devorando a luz da lua e mergulhando a noite em uma escuridão opressora. O vento uiva, como um espírito atormentado, sacudindo violentamente as árvores e levantando nuvens de poeira, um prelúdio à fúria da natureza. O trovão ecoa pelas montanhas, enquanto relâmpagos irregulares iluminam momentaneamente os rostos aterrorizados da multidão. Um medo palpável toma conta dos espectadores, mas um lampejo de expectativa desesperada cintila em seus olhos enquanto a tempestade desce. Elias olha para o céu, um olhar profundo de gratidão e admiração em seu rosto, sabendo que os longos e áridos anos chegaram ao fim. Chuva torrencial atinge Monte Carmelo, o som ensurdecedor da água sobre a rocha preenchendo o ar noturno. Pequenos riachos se formam, desaguando pelas encostas enquanto a terra ressequida bebe avidamente, liberando o cheiro de renovação. A multidão, antes paralisada pelo medo, agora grita de alegria e gratidão, dançando loucamente na chuva que traz vida. A terra está curada, e os corações do povo voltam para casa com o fim da seca. Elias observa a cena se desenrolar, um sorriso triunfante em seu rosto em meio ao aguaceiro. A chuva implacável lava a paisagem árida de Israel, limpando a terra de poeira e sujeira. Leitos de rios secos transbordam de vida à medida que a água flui livremente, transformando a terra antes árida. Brotos verdes emergem do solo revitalizado, e o ar se enche com o perfume inebriante de nova vida. A multidão que se dispersa, com o coração a transbordar de esperança renovada, regressa a casa com o fim da seca de 3 anos e meio. A terra está curada e os espíritos do povo estão elevados, voltando para casa com um profundo senso de paz. A chuva desaba sobre o pátio do palácio enquanto Acabe, encharcado e derrotado, entra, o rosto marcado pela humilhação. Jezabel aparece, os olhos ardendo de fúria, confrontando Acabe com uma raiva palpável. Como você ousa voltar para mim com essa derrota? Meus profetas foram humilhados. Elias venceu. Jezabel's voice cuts through the air. Acabe gagueja. Eu não tive escolha. O povo estava com ele, suas palavras fracas, contra a fúria dela. Jezebel's voice drips with venom. Escolha? Não houve escolha quando você permitiu que ele zombasse de nossos deuses. Elias pagará por isso. Eu juro. Ele vai se arrepender de ter nascido. Acabe observa, paralisada pelo medo e pela sua promessa arrepiante. Sob o sol implacável, Elias atravessa o vasto deserto, os ombros curvados, o rosto marcado por profunda desilusão. Ele desaba debaixo de um zimbro, buscando uma sombra escassa, seu espírito quebrado e ansiando pelo fim de seu sofrimento. De repente, um anjo aparece em uma suave radiância, oferecendo sustento e esperança na paisagem desolada. Elias recebe a provisão divina, sentindo a força retornar ao seu corpo exausto, seu espírito reavivado. Renovado, ele se levanta, deixando o desespero para trás enquanto continua sua árdua jornada pelo deserto, a esperança agora sendo seu guia. Elias, exausto mas resoluto, busca refúgio numa antiga e escura caverna nas encostas agrestes do Monte Horebe. Um vento poderoso rasga a paisagem, seguido por um terremoto abalando as próprias fundações da montanha. Um incêndio voraz engole o pico, mas um silêncio profundo desce, quebrado por uma voz suave e sussurrante. Elias, compreendendo, aperta o manto, cobrindo o rosto, enquanto a narração sussurrada diz: uma voz mansa e tranquila se ouve. Ele sai da caverna, os olhos cheios de admiração e reverência, pronto para receber a mensagem divina. Uma voz ecoa: o que você está fazendo aqui, Elias? A suave luz do sol inunda a paisagem de Israel, banhando campos verdes exuberantes que se estendem até o horizonte. Rios sinuosos correm livremente, refletindo o céu azul claro
enquanto a brisa balança suavemente os campos. Pessoas de todas as idades trabalham nos campos, seus movimentos cheios de propósito colhendo os frutos da terra. Crianças brincam alegremente nas proximidades, suas risadas ecoando no ar, um testemunho da vida que floresce. A paisagem vibrante e colorida contrasta com a aridez que uma vez a dominou, um milagre da misericórdia de Deus. Uma alegria e gratidão palpáveis permeiam o ar, enquanto o povo celebra a restauração da terra e de sua fé. A luz do sol entra pelas janelas em arco do palácio de Acabe, iluminando partículas de poeira que dançam no ar. Acabe, com uma satisfação presunçosa gravada em seu rosto, gesticula em direção a um mapa da terra próspera. Ao lado dele, os olhos de Jezabel brilham com fria ambição, enquanto ela traça novos territórios no mapa. Eles se inclinam conspiratoriamente. Sussurros sombrios de novos ídolos e perseguição enchendo a câmara opulenta. Sob o sol escaldante, Acabe anda impacientemente, seu luxo real um contraste gritante com a humilde vinha onde Nabote está com desafio silencioso. Os olhos de Ahabe, brilhando com desejo cobiçoso, varrem as videiras verdejantes e vibrantes, pesadas de uvas maduras. Jezebel, envolta em vestes opulentas, observa à distância, seu rosto uma máscara de fúria reprimida, enquanto Acabe declara: Nabote, diga seu preço por esta vinha. Eu a desejo. Nabote permanece firme, sua voz resoluta. Meu senhor, esta terra é a minha herança. Não posso vender o que pertence aos meus pais. De repente, Elias aparece. Uma silhueta nítida contra o céu brilhante. Sua voz trovejando. Acabe, assassino e possuidor. Sob o sol escaldante, a opulenta cidade de Samaria prospera, um forte contraste com as roupas grosseiras de Elias. Uma multidão se reúne, seus rostos marcados pelo medo e apreensão, atraídos pela presença imponente de Elias. Elias levanta a mão, sua voz ecoando com autoridade divina, proferindo uma profecia de julgamento. Suas palavras, carregadas de perigo iminente para Acabe e Jezabel, pairam no ar, um aviso solene. Anos depois, Monte Carmelo fervilha de peregrinos, um testemunho vibrante de fé duradoura e poder divino. Peregrinos de todo Israel sobem a montanha sagrada, seus rostos marcados com reverência e expectativa. O antigo altar de Elias permanece como um marco poderoso, uma testemunha silenciosa de uma vitória histórica da fé. Um mar de rostos erguidos aos céus, expressando profunda gratidão e adoração a Deus. Monte Carmelo, agora um farol de esperança, pulsa com fé renovada e a promessa de renascimento espiritual. A luz suave do dia ilumina a humilde casa de Elias, revelando a sabedoria gravada em seu rosto envelhecido. Elias senta-se com autoridade serena, seus discípulos atentos a cada palavra profunda. Ele transmite lições nascidas de uma vida inteira de fé inabalável e comunhão divina. Suas mãos nodosas gesticulam, enfatizando sua incumbência a eles, serem profetas contra a apostasia. O ar está carregado de reverência, uma transferência palpável de um legado sagrado e antigo. O fogo da fé arde intensamente dentro dele, envolvendo todos os presentes com seu profundo calor. Elias é arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo, envolto num turbilhão divino rodopiante. Eliseu, seu discípulo, observa com admiração e tristeza enquanto seu mestre ascende. Uma despedida comovente, gravada em seu rosto. Um apelo desesperado escapa dos lábios de Eliseu, suas mãos se estendendo para o céu, ansiando pelo manto profético de Elias. A glória de Deus se manifesta, uma exibição de tirar o fôlego do poder divino, marcando um momento profundo de transição e sucessão. No Rio Jordão, lugar de milagres, o manto desce sobre Eliseu, continuando a obra sagrada de Elias através de seu sucessor. O rio, uma testemunha silenciosa, reflete o drama divino, um testamento ao desenrolar da história e da fé. Sob o sol escaldante de Israel, Eliseu,
envolto no manto de Elias, move-se com profunda autoridade. Com um toque, ele cura um homem doente, cujos olhos se arregalam em descrença, levantando-se instantaneamente. Uma multidão se reúne, seus rostos uma mistura de admiração e esperança renovada enquanto Eliseu levanta as mãos sobre um corpo sem vida. O baú do homem morto começa a subir e descer, um milagre se desenrolando diante de seus olhos espantados. Ele fala com uma mulher oprimida, seus fardos visivelmente aliviados, enquanto o poder divino vibra no ar, restaurando a fé. Sob o véu da noite, o Monte Carmelo se ergue majestoso, banhado pela luz prateada da lua. A luz prateada da lua banha suas encostas, criando sombras longas e dançantes que se estendem pela paisagem. Milhares de estrelas pontilham o céu escuro, um lembrete cintilante da vastidão divina, convidando a contemplação. Uma brisa suave sussurra entre as árvores, enquanto o distante murmúrio do mar serve como uma trilha sonora calmante. A atmosfera é de profunda contemplação e serenidade, um santuário de fé que ressoa com uma paz palpável. Numa grandiosa catedral, a voz fervorosa de um padre ecoa, enchendo o espaço sagrado com a história de Elias. Ele narra o dramático desafio no Monte Carmelo, exortando os fiéis a crerem corajosamente em meio à dúvida. A congregação escuta atentamente, os rostos marcados por profunda emoção enquanto a antiga história inspira a esperança presente. A chama da fé, passada através das gerações, brilha intensamente em cada coração, mantendo a esperança viva. Sob um sol escaldante, um deserto moderno se estende, vasto e implacável. Turbinas eólicas gigantes giram lentamente, suas pás um contraste marcante contra o céu seco e infinito. Vastos conjuntos de painéis solares brilham, refletindo a luz intensa, um testemunho da engenhosidade humana. A terra ressequida e a tecnologia reluzente destacam uma luta contínua e desesperada pela vida. Em meio à desolação, uma esperança silenciosa por soluções permeia o ar. Uma prece muda por sobrevivência. A humanidade busca alternativas, no entanto, uma fé inabalável em Deus permanece como uma luz firme e orientadora. Numa sala de aula ensolarada, crianças de todas as idades estão absortas em desenho, seus rostos iluminados com criatividade focada. Lápis de cor e pincéis dançam sobre o papel, dando vida vívida à história de Elias e do Monte Carmelo. Uma criança desenha meticulosamente chamas descendo dos céus, outra, o determinado profeta Elias. O quarto vibra com uma energia calma e focada, um testemunho da imaginação ilimitada da fé infantil. A professora, com um sorriso gentil nos lábios, observa, vendo esperança e coragem florescerem em seus jovens corações. A história atemporal de Elias ressoa, um lembrete tangível do poder divino ecoando através de suas criações inocentes. A vibrante cena urbana pulsa com a energia de diversas culturas e religiões, uma tapeçaria da humanidade. Trajes, idiomas e costumes diferentes se entrelaçam no fluxo da cidade, uma diversidade palpável em cada rosto que passa. Em meio à variedade, uma busca universal por significado e verdade parece uni-los, convidando a profunda reflexão. A antiga história de Elias ecoa, um convite silencioso para questionar e buscar a Deus em meio à confusão e à indecisão. Sua mensagem ressoa na modernidade, um poderoso desafio a escolher a quem servir. No templo pagão moderno, o ar paira pesado com incenso e um desespero palpável. Figuras em vestes escuras movem-se, numa dança lenta e hipnótica, em torno de um ídolo imponente. A luz bruxuleante da tocha lança sombras dançantes, iluminando seus rostos num brilho sinistro. Sussurros e cânticos criam uma cacofonia, um apelo desesperado por respostas e poder proibido. Este lugar sombrio, um severo aviso contra a idolatria, onde a escuridão busca seduzir. Contudo, mesmo aqui, a luz inabalável da verdade promete prevalecer contra os falsos deuses. Uma celebração vibrante irrompe em Israel, com música preenchendo o ar e pessoas dançando com alegria rítmica.
As mesas transbordam com um banquete magnífico, simbolizando abundância e bênçãos. Rostos brilham com profunda alegria e gratidão, refletindo profunda fé e esperança no futuro. A celebração é um poderoso testemunho da fidelidade inabalável de Deus e do espírito duradouro do povo. O sol, um orbe flamejante, desponta majestosamente no horizonte do Monte Carmelo, pintando o céu com tons de tirar o fôlego. Uma paleta de laranjas, roxos e dourados explode nos céus, uma obra-prima divina desdobrando-se sobre a paisagem serena. Abaixo, a paisagem majestosa se estende, um testemunho de uma presença divina invisível sussurrando verdades antigas. Uma brisa suave murmura pelo ar, carregando a canção distante e calmante do mar, ecoando esperança e renovação. Monte Carmelo ergue-se como um farol de fé inabalável, o seu legado de Elias palpável no próprio ar. A fé verdadeira, assim como a própria montanha, restaura o que está quebrado, desafia o impossível e confia em respostas divinas.